José Estênio Ribeiro de Assunção. Nasceu em Fortaleza no dia 5 de junho de 1972. Ele, ex-atacante, jogou pelo Horizonte, Tiradentes, Itapipoca, Ceará, Ferroviário, Campinense, Náutico. Em Portugal também jogou seu futebol pela Estrela da Amadora, dentre outros tantos clubes no Brasil. O maestro da bola de hoje é meu parceiro Estênio. Fala, campeão, satisfação de receber aqui no Maestros da Bola. Olá, um prazer enorme estar aqui na TV Câmara de Fortaleza e vim falar um pouco da minha história juntamente com vocês que sempre estão nos prestigiando aí, os ex-atletas. Show de bola, cara. Maestro da Bola, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Meu irmão, explica pra gente aí onde o Estênio estava antes de se profissionalizar. Base, futsal, subúrbio, por onde andava? Antes de me profissionalizar, eu vim praticamente do subúrbio. Tive algumas passagens em alguns alguns clubes de base, mas foi pouco. E consegui mostrar o meu futebol, né, nas categorias amadores, aí nos distritos municipais, na região metropolitana, Eusébio, Aquiraz e outros mais. E em seguida eu trabalhei antes de ser profissional, tive algumas oportunidades de treinar, né, até profissional de alguns clubes e não foi aproveitado. Aí tive uma outra oportunidade de fazer um teste em Itapipoca, onde lá eu consegui chegar ao profissional. Isso foi que ano? 94. 94, então, fui fazer o teste no Itapipoca. E o que era? O Itapipoca iria disputar o Campeonato Cearense? Como é que era isso? O Itapipoca tinha feito uma bela campanha no Intermunicipal. Sim. E estava formando e ganhou a chance de ir para a primeira divisão, né, do Campeonato Cearense. Uhum. E formando a equipe, juntamente com alguns atletas que jogaram Intermunicipal na época. E através de um atleta que jogou lá, dois atletas do bairro que jogou no Itapipoca na época, me indicaram para fazer esse teste, o Roberto e o Pedro Paulo. E onde lá eu fui, passei uma semana, 12 e consegui, né, encher os olhos lá dos observadores de Itapipoca e consegui me profissionalizar, mesmo assim sem ter uma base mesmo das categorias de base, entendeu? Foi praticamente amador mesmo, o profissional. Então já tinha o quê? 21 anos, ia completar 22 anos. Tinha 22 anos há poucos dias eu completei 22 anos do início que eu comecei a jogar no meu primeiro jogo, acho que foi 24 de junho. Eu ia completar 24 de maio, eu ia completar no dia 5 de junho, 22 anos. A tua estreia no profissional? Sim, a minha estreia no profissional. Você lembra, né? Legal, lembro muito bem. Legal. Contra o Icasa e eu marquei gol, viu, no primeiro jogo. Treino no segundo tempo e depois não saí mais de titular. Cara, a tua característica lá atrás, né, nesse início aí, era mais extremo, velocidade, cruzamento e tal, era isso, né? Verdade. No início da minha carreira a gente jogava como ponta. Jogava até 3 atacantes, aí com pouco tempo, aí mudou aquele esquema para 2 atacantes, né? E eu me adaptei, né, nesse esquema e comecei a servir e a fazer gol. E fui me adaptando mais ainda durante os campeonatos cearenses, que eu disputei 2 pelo Itapipoca e fiz uns golzinhos lá que encheu os olhos também do Ceará, né, e daqueles que faziam o Ceará, e consegui ir para o Ceará os 2 anos depois. 95, então, já estava no Ceará? No final de 95. No final de 95 já estava no Ceará. Foi eu fiz uns 2 anos, fiz um excelente trabalho pelo Itapipoca e nesse ano de 95 nós fomos para a semifinal do turno com o Ceará e conseguimos tirar o Ceará e fomos para a final com o Ferroviário. Aí quando acabou o Campeonato Cearense, foi contratado pelo Ceará, na época era Manuel Gugel e o Dimas Silgueira, levou eu e o Júnior Mirim na época e
foi meu início no Ceará, em outubro de 95. Só que eu não podia jogar no final do ano, tinha Comebol, não estava inscrito, fiquei treinando. O início mesmo foi no Campeonato Cearense de 1996. É verdade. Em 94 o Ceará foi vice-campeão da Copa do Brasil. E aí você chegou no outro ano 95. E não estava inscrito para jogar a Comembol, né? O Ceará jogou a Comembol naquela época e tal. Perdeu pro Corinthians. Perdeu pro Corinthians, exatamente. Exatamente. E em 96 o Stênio, sim, já estava no Ceará, já estava jogando mais. Como é que foi esses primeiros passos aí no Alvinegro de Porangabuçu? Em 96, acho que foi um ano muito bom para mim, porque eu, apesar de o jogador aqui da terra, para jogar equipes grandes aqui do futebol cearense é difícil, entendeu? Ainda tinha aquela tendência de jogadores de fora. E essa época de 96, o Ceará não estava bem das pernas, entendeu? Assim, fizeram peneirada com vários atletas aí do Intermunicipal, de Fortaleza. E aí eu cheguei contratado, apesar de ser daqui, né, do Fortaleza, vindo de uma equipe do interior, e conseguimos formar um bom time, e eu consegui ser titular durante o campeonato. Foi um jogador que acho que deu mais assistência, conseguimos fazer o artilheiro, ser campeão, e eu ainda fui o vice-artilheiro da equipe. Se eu não me engano, foi 16 gols, foi 15. Isso em 96? 96. O artilheiro foi o Pintinho? Foi, verdade. Uhum. E fui o atleta que jogou mais partidas durante o ano. Sim. Entendeu? Foi um ano muito bom para mim. E o Ceará campeão cearense em 96? Campeão cearense em 1996. Com um detalhe, né? Deixa eu ver aqui. Em 96 fez a final com o Ferroviário? Foi, não, né? Foi, 96 Ferroviário foi campeão em 94, bicampeão em 95 e fez a final de 96. E tinha um time forte pra caramba. Tinha né? um time que foi duro. O jogo, ganhamos de 2-1, fizemos 1-0, eles empataram na final. Aí, com muita sorte também, conseguimos virar o jogo com o Betinho numa jogada, né, que muito despretensiosa. No chute do Jaime, ele colocou o pé e conseguimos marcar o gol. 96. 97 continuou no Ceará, campeão de novo cearense. E o bicampeão. Time, bicampeão, no caso. O time estava engrenando ali, né? O time já estava funcionando bem e deu sequência. 97 foi um ano que eu não iniciei como titular. Sim. Jogamos no final de 96 o brasileiro da Série B. E a nossa equipe, no final, a gente estava lutando para não ser rebaixado. E chegou o Lira que fez o último jogo, que teve um tumulto, um jogo muito nervoso. Se a gente perdesse, no final de 96, a gente cairia, né? Uhum. Para a Série C. Uhum. E no final lá, perdendo de 1-0, o Sérgio Alves fez um gol de falta. E já no acréscimo, fiz uma jogada pela esquerda, dei voltando, o Sérgio Alves fez 2-1, aí tranquilizou. E a maioria desse grupo ficou para 97 com algumas contratações do Arnaldo Lira. Deixa eu só te interromper rapidinho. Nesse jogo de 96, foi 2-1? Sim, foi contra Tona Luz. Foi o jogo em que o Aldemir foi pro gol ou não? Foi, esse jogo mesmo. Foi. Zagueiro Aldemir. Foi. Ele até contou aqui a história, né? Foi. Que o goleiro foi expulso, o Sérgio Alves é que ia para o gol e alguém falou, não, bota o Aldemir que ele dá conta e tal. Foi lá, não tomou o gol e o Sérgio fez 2 gols, um gol de falta e o segundo que com a sua assistência, né? E nós estávamos perdendo de 1-0 e viramos o jogo para 2-1. Aí nesse final de ano, o Lira continuou e fez uma equipe para 97. Trouxe vários jogadores, veio o Dema, veio muito jogador, Reginaldo Cabecinha, o Reginaldo, trouxe os do Maranhão. E começou uma bela campanha no Nordeste e no Cearense. Só que nós perdemos o turno para a equipe adversária, né, que é Fortaleza. E em seguida o Lira caiu e entrou o Marcelo Vilar. Sim. Desde então o Marcelo Vilar me colocou para jogar. Aí eu joguei o segundo turno todo e nós fomos campeões no final, até na época de Frank e Sandro, que foi o maior goleador da equipe adversária. Lembro demais.
e conseguimos ser campeão e eu fui um dos artilheiros ainda da equipe, jogando só praticamente titular o segundo turno. Fiz 12 gols ainda nesse 97. Cara, tu falou do Lira aí, tem um episódio em que o Lira, não sei se foi nesse mesmo jogo, honestamente não sei, não me lembro, mas que o Lira se atracou com o árbitro, brigou com o árbitro lá. Foi esse jogo ou não? Foi esse mesmo jogo aí do final de 96 que ele entrou em campo, se atracou com o árbitro e deu... Foi um jogo bastante tumultuado e nervoso, né? Mas nós jogadores conseguimos manter um equilíbrio, né? E conseguimos o objetivo que era de não cair para a Série C. Quem foi o teu técnico no Itapipoca? O teu primeiro lá? Meu primeiro técnico foi o Oliveira Ceará, inclusive que era era tipo o Dimas no Ceará, era do Ferroviário. Ele era do Ferroviário e foi treinar lá o Itapipoca. Ele trabalhou muito tempo no Ferroviário, depois voltou de novo e me trouxe para o Ferroviário. Oliveira. E depois trabalhou com o Lira, com o Marcelo Vilar, né? E em 98 ainda estava no Ceará, sendo tricampeão. Sim, tricampeão em 98. Também praticamente foi ao contrário de 97, que eu comecei titular. Nossa equipe ganhou o primeiro turno e teve uma caída no segundo e veio... O Lula trouxe, se eu não me engano, 14 atletas de São Paulo para tentar ganhar o campeonato e ganhou. O Ferroviário foi duro. Aí acho que 80% dos atletas que eram titular em 98 foi para o banco. Inclusive eu, o Ayrton na época, Gilmar Serafim, que eu me lembro. Ficou o Dema. O Dema, Bechara. Acho que uns 3 jogadores só titular. A maioria veio de São Paulo que o Lula trouxe. E ganhamos o jogo na prorrogação com o gol do Gilmar Serafim. Foi isso aí. Esquerda. É, verdade. Eu me lembro. Cara, e aí, de 98, tu foste para Portugal, Portugal, já? Já foi Portugal. Estrela da Amadora, né? Foi... já também essa minha ida para Portugal já vinha um interesse já um ano atrás, que a gente jogou um torneio do Nordeste em Recife, e eu fui artilheiro juntamente com outro atleta lá. Decidimos a final contra o Santa Cruz e já queria me levar no final de 97 e não deu certo. Quando nós fomos tricampeões em 98, surgiu essa oportunidade e o Ceará, né, fez o acordo com um empresário, um intermediário, e consegui, né, ir jogar em Portugal. Como é que foi essa tua passagem lá em Portugal, cara? A adaptação foi boa? Conseguiu jogar por lá? Como é que funcionou isso? Joguei muito, mas joguei. Acho que foi um momento mais difícil assim da carreira, porque eu fui só, né, para Portugal no início, né, depois levei a namorada na época, porque eu ia ficar só, né, e tinha que ter uma companheira, que foi a minha esposa depois. Ficar só em um país que eu não conhecia, apesar né, da língua, não tem tanta dificuldade, não né? tinha tanta dificuldade, mas tinha um problema do frio, tinha, né, amizades, né, que foi um momento difícil, um momento muito bom na minha carreira, que eu saí daqui de Ceará para ir jogar na Europa, né, apesar de ser Portugal, mas foi uma experiência boa e sempre estava relacionado, não era titular, e joguei com vários atletas aí que joguei aqui também no estado do Ceará. Tive a oportunidade de ter um treinador como Jorge Jesus, que na época não era conhecido, e veio para o Flamengo, né, que vieram conhecer, acho que depois de uns... Isso foi o quê? 99, 2000? Foi 98 a 2000. Tá. A temporada... A época é 98, 99 e 99, verdade, 2000. Verdade. Então, Jorge Jesus estava começando ali, já tinha Jorge experiência... Jesus, ele já tinha passado em alguns clubes, mas acho que da segunda divisão portuguesa, aí, né? Da primeira, não sei qual era o clube dele, mas era pouco, acho que tipo iniciante na primeira divisão. E ali ele estava como técnico da Estrela da Amadora. Estava aí. E, por sinal, fizemos 2 belíssimos trabalhos, se classificando bem no Campeonato Português, da primeira divisão. Em 99,
Jardel estava lá ainda, né? Tive a oportunidade de jogar contra o Jardel 2 vezes, entendeu? Lá no estádio do Porto, das Antas, que se eu não me engano, é o estádio dele lá. E foi uma experiência boa. E fica aí. Deco estava por lá ainda não, né? Joguei contra o Deco também. Jogou contra o Deco? Tinha o Deco, tinha o Esquerdinha, um lateral que era se não me engano, da Bahia, de Goiás. Uhum. Tinha vários atletas brasileiros, Aloysio, um antigão. E foi uma experiência muito boa e fica aí para contar a história, os momentos bons da carreira, né? Para aqueles que não conhecem. É. Depois volta para o Ceará. Em 2001, inclusive, aquele super elenco, ou pelo menos aquele super ataque, né? Yarley, Mota e Sérgio Alves, ainda tinha uma opção lá no banco que era o Stênio, né, cara? 2001. Eu voltei aí em 2001, foi em 2000, né, que eu voltei de Portugal, passei no Náutico, não foi uma passagem muito boa, foi que eu tive problema, uma contusão, acho que a única contusão que eu tive no futebol foi no Náutico, teve uma fissura na fíbula e atrapalhou um pouco a carreira, mas em seguida vim para cá, de Recife para Fortaleza e eu fui, tipo, reiniciar de novo, né, a carreira pelo Tiradentes. Uhum. Inclusive fizemos uma campanha muito boa pelo Tiradentes e em um jogo que a gente também, quando jogava contra o Ceará, sempre a gente se dava bem. E tinha muitos jogadores já experientes que tinham passado pelo Ceará, né? Inclusive eu. Aí ganhamos uns jogos aí do Ceará e no final do campeonato voltei novamente para o Ceará disputar o Brasileiro, como você está dizendo aí. É aquele campeonato que a gente quase chega à primeira divisão, a conseguir a passagem para a primeira divisão. E Mota, Yarley, era o Wendel, tinha um grupo muito bom, a gente tinha um grupo muito bom mesmo. E infelizmente não conseguimos subir e continuei em 2002. Né? Mais um título, por sinal, Mais um né? título. Joguei pouco também, tive algumas lesões, mas participei do primeiro turno que a gente foi campeão e isso aí. Em 2002 foi o quarto campeonato pelo Ceará Sporting Clube. Quarto título pelo Ceará foi 96, 97, 98, tricampeonato. E aí em 2002, com esse hiato aí, quando parece que o Stênio saiu do Ceará, o Ceará parou de ganhar. Quando o Stênio voltou a ser campeão, legal. Novamente foi. Acho que os outros anos que eu passei fora, foi só 99 que o Ceará foi tetra, que eu não estava, né? E aí depois, os outros 2 anos, ele perdeu os campeonatos. Legal. Cara, 192 jogos pelo Ceará. 49 gols, foi? 49 gols. 49 gols. Está entre os 25 maiores artilheiros do Alvinegro. Impressionante, né? Acho que é um aproveitamento bom para mim, né, que sou um atacante, no início era mais atacante dos lados e consegui me adaptar, entrar na área, fazer gols de cabeça, gols, entendeu? De jogadas que até um jogador hoje que tem uma boa estatura não conseguia fazer, pela a presença, né, onde a bola vai chegar ali dentro da área. E aprendi muito, apesar de não ter tido uma base boa, né? Mas foi aprendendo no profissional já. Tudo aquilo que eu não fiz antes de ser profissional dentro da base, eu aprendi já no profissional. Ainda jogou no Horizonte, sendo campeão da Taça Fares Lopes e também campeão do interior, né? Como é que foi essa tua passagem pelo Horizonte também? O Horizonte foi, acho que a equipe que o Horizonte, a melhor equipe que o Horizonte fez, eu participei em 2008, onde a gente batia de frente com as equipes grandes. A gente não chegou à final do campeonato por alguns detalhes, entendeu? Que decidimos turno e semifinal de turno com Fortaleza, Ceará. E foi uma época que nós ganhamos dos grandes, de todos os grandes, considerados grandes aqui da
da capital, né? Quem era a equipe, lembra? Quem era o grupo do Horizonte? O goleiro Jeff, tinha o Ezequiel lateral, a zaga tinha o da Silva, lateral esquerdo o Eusébio, que jogou em vários clubes, volante tinha o Júnior Cearense, os meio Piva, tinha Paulinho, agora no ataque tinha eu, Léo Jaime, o Maurílio também teve uma passagem no início, e era uma equipe muito boa, e um grupo realmente muito bom com o Ageu como treinador, né? O Ageu como treinador. Mas na frente você chegou a ser auxiliar técnico no Horizonte, não? Foi no Horizonte. No Horizonte, em 2011 parei, tive a oportunidade de trabalhar uns meses lá no Horizonte com o Roberto Carlos. Sim, Roberto Ele Carlos. assumiu como treinador e eu assumi, aí eu fui ser auxiliar, tive a oportunidade de ir para o Rio jogar contra o Flamengo, aquele jogo lá, eu era auxiliar, foi 1-1, onde o Siloé fez aquela jogada e teve o pênalti. E foi uma experiência boa, entendeu? Acho que o futebol foi uma das melhores coisas, mas a gente tem determinados momentos que a gente não pode ficar preso só ao futebol porque fez a história, porque gosta. E quando não dá certas coisas, a gente tem que procurar outros locais para trabalho. Foram mais de 100 gols na carreira e você falou agora de pênalti, né? Poucos pênaltis, né, cara? Poucos gols de pênalti. Por quê? Eu não sou um bom batedor de pênalti. Eu não sou frio, falo até nos jogos que eu vou jogar. Até agora nos campeonatos, se eu fosse um bom batedor de pênalti, eu bateria, acho que eu era artilheiro, tinha sido algumas vezes artilheiro do Campeonato Cearense e em outros campeonatos que eu jogo. Porque acho que no Ceará eu bati, acho que 5 pênaltis, fiz 3 e perdi 2. E em momentos muito decisivos, entendeu? Aí aquilo deixou um pouco, assim, a gente meio receioso em bater. Perdi um pênalti na final de 96, que hoje eu lembro muito bem, que eu fui um dos melhores jogadores da partida, fui bater o pênalti e perdi, era uma final de turno. Só que, graças a Deus, 2 do Fortaleza perdeu e a gente conseguiu ser campeão. O gol foi até do Chico de pênalti, você se lembra? Lembro, sim. E tinha sido um marco negativo para minha carreira se chegasse a perder um turno com um pênalti perdido meu, entendeu? Aí eu fiquei um pouco receoso de bater e deixei bater aqueles que treinam, que acostumaram a cobrar pênalti e falta. Então foi assim que aconteceu. Show de bola. Cara, a gente vai finalizar esse primeiro episódio, a gente retorna para um segundo episódio, tá? Mas desde já eu agradeço aqui de coração a tua participação, aceitar o nosso convite. A gente tem maior orgulho de registrar a tua história aqui no Maestros da Bola, cara. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Sou muito grato em estar aqui falando um pouco da história e no dia que a gente tiver outra oportunidade, a gente vai dar continuidade, né, à nossa trajetória no futebol. É isso, ainda falta falar de Ferroviário, ainda falta falar um pouco mais aí do Horizonte, o encerramento da sua carreira, o que você faz hoje. Enfim, tem muita coisa boa que a gente ainda vai falar e eu espero estar de novo batendo um papo especial com o Stênio e claro, também espero a tua audiência, tá? Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu!